Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o vídeo é um pouquinho mais sério, né, gente? Eu tô sempre aqui brincando, rindo, mas hoje eu vim falar um pouco sobre a minha experiência, o meu relato em relação a esse tema, que é síndrome do ovário policístico. Como eu descobri, quais os sintomas, desde quando eu tenho isso, quais os tratamentos. Então, desde o começo desse vídeo, eu já quero deixar bem claro que eu não sou médica, né? Então, eu posso falar alguma coisa errada aqui. Desde já, eu peço desculpas, mas por acaso, se tiver algum médico aqui assistindo, alguma ginecologista, pode nos ajudar aqui nos comentários também. Toda ajuda é bem-vinda, né? Então, já vou começar contando a história do início mesmo, que foi quando eu menstruei. Gente, eu menstruei muito nova, de 10 para 11 anos. Então, eu era uma criança e, de repente, me vi uma moça, né? Menstruei. E foi aquela fase, assim, um turbilhão de emoções, mas até aí tudo bem. O que aconteceu, gente? Desde o começo, a minha menstruação, ela sempre foi muito desregulada. Então, às vezes eu ficava um mês menstruada direto e ficava 3 meses sem vir. E quando eu menstruava, era assim, numa intensidade que parecia que eu ia morrer. Inclusive, eu já fiquei quase anêmica porque eu perdia muito sangue mesmo. E aquilo não estava normal. Daí a minha mãe me levou, muito nova, eu acho que eu tinha uns 11 anos, ela me levou na ginecologista. E de cara ela já falou, olha, eu tenho uma suspeita, mas eu vou pedir para que a sua filha faça todos os exames. Os exames foram, se não me engano, exame de sangue, né, aqueles de rotina mesmo, e uma ultrassom, para saber como que estava ali por dentro. E foi batata, gente. De cara, a médica já constatou que eu tinha essa síndrome, né? Que é a síndrome do ovário policístico. E eu tô aqui com o computador ligado, gente, porque eu dei um Google aqui só mesmo para eu explicar mais ou menos o que é, né? E o que causa, enfim. Então eu vou ler aqui. Qualquer coisa eu deixo o link aqui do artigo que eu peguei na internet. Então, segundo o Dr. Google, SOP é a síndrome dos ovários policísticos, que é uma condição na qual certos hormônios estão desequilibrados. Sim, é um desequilíbrio total. Esse desequilíbrio geralmente aparece na forma de ciclos menstruais irregulares. Foi o que aconteceu comigo no começo, né? Que eu acabei de contar pra vocês. Altos níveis de andrógenos, tipo de hormônio que inclui a testosterona, no corpo e pequenos cistos nos ovários. Então eu tenho, né, na ultrassom endovaginal consta ali vários cistos, são microcistos. E a SOP pode causar sintomas como excesso de pelo facial e corporal, acne, mudança de humor, e ela também pode dificultar a engravidar, tá? Isso aí é um ponto que eu quero chegar. E pode prejudicar também a saúde de um modo geral se ficar sem tratamento. Isso que eu acabei de ler foi só um dos artigos que eu encontrei aqui na internet, mas se vocês digitarem lá no Google SOP, vocês vão encontrar um monte de informação, mas o ideal é que você procure realmente uma ajuda médica, independente de ter esses sintomas aqui que eu acabei de ler ou não. É muito importante que nós mulheres façamos, né, um acompanhamento, principalmente com ginecologista. E foi o que eu fiz desde o começo. Só que o que acontece, gente? A médica que eu ia, ela já tratava da minha mãe, era do plano de saúde, e assim, ela simplesmente virou pra mim e falou assim, você vai ter que tomar anticoncepcional. E aí com 12 anos eu comecei a tomar, e no começo foi muito bom, porque realmente regulou a minha menstruação, eu tinha muita acne, né, eu esqueci de falar, mas além do ciclo irregular, eu comecei a dar surto de acne mesmo, meu rosto, gente, ficava assim, todo inflamado de acne, eram aquelas assim, bem internas, que não era só com produto, com limpeza de pele, era hormonal mesmo. Fora isso, eu comecei a ganhar muito peso. E outros sintomas também, mas esses foram os principais. Daí eu comecei a tomar o anticoncepcional, no início foi ótimo, porque ele regulou meu ciclo, eu menstruava direitinho ali uma vez por mês, e quando vinha, não vinha naquela intensidade tão grande igual antes. Então foi mil maravilhas. Eu não lembro qual que eu tomei de início, mas era um bem fraquinho e que foi bom realmente. Eu sempre fiz esse acompanhamento, pelo menos uma vez por ano eu ia nela, fazia todos os exames de novo. Tiveram algumas épocas que ela viu a necessidade de mudar o anticoncepcional, porque o que eu tomava já não estava sendo tão bom, então ela fez alguns testes. Eu acho que eu já tomei uns 4 tipos de anticoncepcional na minha vida. Tiveram alguns que foram bons, entre aspas, né, e outros nem tanto. Eu tô contando a minha experiência, tá, gente? Mas enfim,
Quando foi no meio do ano passado, eu compartilhei lá no Instagram, então se você me segue por lá, com certeza você me viu falando sobre isso, que eu comecei a ganhar muito peso, gente. Eu fiquei com sobrepeso mesmo. O meu normal, entre aspas, sempre foi pesar 60, 62 e de repente eu estava com 73,2 kg. E aí, a princípio, eu falei assim, eu vou na nutricionista, né? Porque eu preciso fazer uma dieta, né? Preciso fechar a boca, aprender a comer. Mas eu falei assim, não, já tem um bom tempo que eu não vou na ginecologista, então eu vou procurar ela. E fui numa ginecologista que eu nunca tinha ido, eu peguei indicação com uma amiga e ela falou, Nath, ela é muito boa, você vai gostar e tal. E fui. E de cara ela falou, olha, eu posso até continuar te receitando o anticoncepcional, mas o seu tratamento não é com anticoncepcional, o seu tratamento é com alimentação e exercício físico. Eu fiquei assim, como assim? Como assim eu vou tratar a síndrome do ovário policístico com alimentação? Muitos dos sintomas que eu apresentava era basicamente por conta da minha alimentação e pelo fato de eu não praticar nenhum exercício físico. Então, ela me recomendou para que eu fosse num endocrinologista para fazer outros exames também, né, em relação aos hormônios e tudo mais, e também na nutricionista, fora isso, na dermatologista. Então, assim, eu fiz vários exames, desde exame de sangue, né, fezes, urina, aqueles de rotina. Fiz também o ultrassom endovaginal, que é o que eu sempre fiz, né, desde quando eu descobri. E aí, quando eu fui na nutricionista, ela falou o seguinte, ela falou assim, olha, Natália, você me relatando aqui todo o seu hábito alimentar, eu vejo que você consome muitos carboidratos refinados, né, que é o açúcar, farinha branca. Gente, se eu falar alguma besteira aqui, vocês podem me corrigir aqui nos comentários. Mas eu tava me alimentando muito mal, então assim, eu colocava a culpa em outras coisas, sabe? No anticoncepcional, que tava me fazendo engordar, não na minha alimentação. Daí a nutricionista me passou uma dieta. No começo foi assim, complicadíssimo, porque eu tava acostumada a comer meio pacote de biscoito daqueles maisena, eu comia meio, gente, um pacote desse tamanho, eu comia meio de manhã, com um copão de Toddy. Ela falou assim, olha, isso aí, você pode tomar um anticoncepcional mais potente que for, que não vai adiantar. E aí comecei essa mudança de hábito, né, tanto na alimentação quanto no exercício físico. E assim, gente, o que foi mais engraçado é que outra coisa que eu esqueci de falar, né, um dos sintomas que eu tive dessa última vez foi que eu fiquei mais ou menos uns 8, 9 meses sem menstruar. E eu deixei pra lá, porque eu achei ótimo, né? Nossa, a menstruação não tá descendo, que beleza, porque vamos combinar que esse trem é um saco. Mas enfim, eu nem imaginava que poderia ser a minha alimentação. E aí, com uma semana que eu mudei, né, que eu comecei a fazer a dieta e comecei a fazer caminhada mesmo na rua, a gente ia na pracinha e caminhava, a minha menstruação desceu depois de quase 9 meses. Gente, parecia que eu tava grávida, né? 9 meses sem menstruar. E a minha menstruação desceu. Aí eu entrei em contato, né, com a nutricionista. Eu falei assim, olha que engraçado e tal. Ela falou assim, pois é, você tá vendo como que a sua alimentação tem influenciado não só nessa questão do ganho de peso mesmo, mas principalmente com a sua saúde. Então eu volto ali no começo da importância de procurar bons profissionais, porque talvez se eu não tivesse conhecido essa ginecologista que eu fui dessa última vez, eu estaria apenas tomando um anticoncepcional. Ou a médica poderia falar assim, não, vamos tentar outro anticoncepcional. Não tô aqui falando que é errado, tanto é que eu continuo tomando o anticoncepcional, eu quero até no retorno que eu vou ter com ela nos próximos meses, eu quero ver a possibilidade de fazer o teste, parar de tomar, porque o anticoncepcional ele melhora alguns sintomas da SOP, mas em contrapartida ele piora outros, né? Além disso, eu tenho uma tendência muito grande a ter o maior acúmulo de gordura na região abdominal. Eu sinto muito cansaço nas pernas, então assim, futuramente eu penso de fazer esse teste, até porque hoje a minha relação com a alimentação mudou muito. Eu diminuí assim drasticamente, eu posso dizer que drasticamente mesmo, o consumo de carboidratos refinados. Então assim, aquele todinho que eu tomava de manhã, uma pessoa de quase 30 anos tomava Toddy todos os dias, eu já cortei e realmente eu não sinto falta. Não significa que eu não coma, né, hambúrguer, pizza, mas isso não faz parte do meu dia a dia, faz parte de uma exceção. Eu aprendi que eu posso continuar comendo essas coisas,
mas não na mesma frequência que eu comia antes, porque realmente no meu caso me fazia muito mal. Outro ponto muito forte é que algumas mulheres, a maioria delas, tem dificuldade para engravidar. Eu sinceramente não sei se eu terei essa dificuldade porque eu nunca tentei, né? A médica até falou que quando eu quiser engravidar, eu preciso parar um tempo antes de tomar anticoncepcional, tem que fazer um tratamento, né? Mas isso aí a gente vai ver mais pra frente. Mas por isso que é muito importante, né, a mulher fazer esse acompanhamento, porque às vezes ela pode descobrir que tem essa síndrome do ovário policístico através de tentativas frustradas, né, de engravidar, e aí fazendo os exames, acaba descobrindo depois de muito tempo, sendo que se tivesse feito o tratamento correto, né, poderia ser um pouco menos desgastante. Fiz até uma listinha aqui com todos os sintomas que eu tenho, mas eu acho que eu já falei de tudo um pouco, como eu descobri, né, que foi muito nova, com 10 para 11 anos, os sintomas e o tratamento que eu tenho feito hoje, né, com anticoncepcional. Não vou entrar nos detalhes aqui, qual anticoncepcional que eu tomo, porque isso é muito particular de cada organismo, de cada médico também. E a dieta, gente. Hoje, a dieta que eu faço, eu não posso nem dizer que é uma dieta low carb, porque eu prefiro dizer que é reeducação alimentar. Então, hoje eu tenho uma relação muito melhor com a comida. Eu sei que eu posso comer de tudo, mas não tudo ao mesmo tempo, né? Então, a partir do momento que eu mudei realmente os hábitos, hoje eu faço academia, eu tenho alguns sintomas ainda, por exemplo, como vocês podem ver, eu estou com algumas espinhas, ó. Tô de maquiagem, mas algumas estão bem nítidas, dizendo oi pra vocês. Oleosidade, eu tenho em algumas regiões bastante pelo, inclusive eu tô fazendo laser, né? Praticamente no corpo inteiro. Mas uma coisa que eu notei que melhorou muito foi a questão da queda do cabelo. Pode ser também que pelo fato de ter parado de fazer progressivo, o meu cabelo diminuiu demais a queda. Oleosidade no rosto continua, mas isso aí eu já até me acostumei. Se eu fizer o tratamento direitinho de pele, usar os produtos, eu sei que isso melhora. E o que mudou, assim, radicalmente mesmo foi a questão do meu corpo. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu perdi muitos quilos, muitas medidas. Eu tava no 42 e voltei pro 38. Eu não tô aqui falando que você tem que emagrecer, meu Deus do céu. Mas no meu caso era necessário. Então, a partir dessas mudanças de hábito que eu já relatei pra vocês, eu, além de ter emagrecido, eu melhorei todos esses sintomas que eu expliquei aqui pra vocês. Tem vários outros sintomas também, tá? Tem mulheres que inclusive desenvolvem depressão por conta da SOP, que relatam outros problemas, até mesmo intestinais. Então cada uma desenvolve um tipo de sintoma, isso é bem particular. Mas é isso, gente. Para finalizar esse vídeo, eu queria mesmo deixar bem claro mais uma vez que esses aqui foram os meus relatos. Foi um vídeo bem assim, conversa de amiga para amiga. Eu amo abordar esse tipo de tema, né, um pouco mais sério, porque às vezes partindo de uma pessoa que é gente como a gente, né, eu me sinto amiga de vocês mesmo, fica um pouco mais leve, um pouco mais real. Pra finalizar, eu acho que é isso, não tem muito o que falar realmente, é um negócio bem chato, por sinal, porque se você se descuida um pouquinho, os sintomas começam a aparecer. Creio que essas espinhas aqui possam ser em relação a isso, porque eu dei uma desandada na alimentação nos últimos dias, ou pode ser outra coisa também. Mas se você tiver gostado desse vídeo, se você achou um conteúdo legal, compartilhe com as amigas, comentem aqui o que vocês acharam, se você tem SOP, se não tem, se tem algum desses sintomas. E se tiver algum médico aqui também para nos ajudar nos comentários, vai ser muito bem-vindo. E comentem também quais os temas que vocês querem ver nos próximos vídeos. E se vocês querem que eu fale mais um pouco sobre isso, compartilhando com vocês as minhas experiências não muito agradáveis. Eu posso contar umas histórias também depois. Ah, gente, lembrei de uma aqui. Já tava finalizando o vídeo, mas é assim, sem roteiro. Quando eu era mais nova, eu tinha muita dificuldade de colocar o absorvente na posição certa. Às vezes eu comprava, né, o absorvente errado, porque pra mim tinha que ser o noturno, gente. Nada mais segurava, então tinha que ser ele. E já teve vezes eu colocar aqueles pequenininhos. Eu lembro um episódio que eu estudava de manhã e fazia curso na parte da tarde. Então eu ficava o dia inteiro na rua. E eu tava sentada, ó, quem é de BH sabe onde que é, na Pastelândia. Eu tava sentada comendo lá meu almoço, pastel. E quando eu levantei, gente, parecia
que eu tinha virado assim um pote de ketchup, sério. De tanto sangue tava escorrendo mesmo, e eu tava de absorvente, eu só tava com um pequeno e na posição errada. E simplesmente eu passei uma vergonha porque as pessoas viram, eu levantei e saí correndo. Aí o que eu fiz? Eu tinha uma coleguinha lá, ela me emprestou uma blusa e eu amarrei na cintura. Gente, eu vivia com blusa amarrada na cintura, porque era fazer educação física que o trem vazava. Enfim, abri meu coração aqui com vocês, mas é isso, deixa eu finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado realmente, curte aqui, comenta, compartilha. É isso. Beijos, até o próximo vídeo.